Boa noite, irmãos. Prazer estar com essa responsabilidade pregando a palavra do nosso Deus. Louvamos a Deus pelo ministério Alimentando Corpo e Alma. Eu, quando vesti essa camisa, não estou acostumado a vestir camiseta aqui na igreja, então estou me sentindo meio que sem roupa, Mas tudo bem, a camisa ficou boa, bonita também. Graças a Deus, Nós sabemos, irmãos, que esse ministério ACA, Alimentando o Corpo e Alma, tem como alvo aproveitar a oportunidade em oferecer o alimento às pessoas que estão nas ruas de Natal e assim apresentar também a mensagem da salvação. Na realidade, o nosso foco é abençoar as pessoas que vivem desconfortavelmente nas ruas, sem teto, sem trabalho, sem amparo, muitas vezes familiar. Muitas delas não têm mais pai, seu pai faleceu, sua mãe faleceu, muitas vezes não tem mais ninguém da sua família, então vivem realmente famintas, numa grande miséria espiritual. E nós realmente precisamos levar a mensagem de esperança àqueles que estão nas trevas. Quando o irmão Bruno falou comigo sobre trazer a mensagem, o primeiro texto que me veio à mente foi exatamente Mateus capítulo 4, versículo 12, e nós vamos pregar nesse texto hoje à noite. Queremos convidar aos queridos para abrir esse texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 4, do versículo 12 em diante. Eu acho que esse texto é muito pertinente ao ministério ACA, porque nós sabemos que esse ministério ele é desenvolvido nas trevas, porque se faz à noite, Exatamente o horário onde os moradores de rua estão se recolhendo para poder realmente dormir. É o horário também onde nós podemos ver quem são os moradores de rua. Então, como os moradores de rua, eles estão realmente, nós podemos visualizá-los à noite, e esse ministério é desenvolvido à noite também. Pensei nesse texto de Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso 16. Leiamos o que diz a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Deus maravilhoso, pedimos que neste momento, com a tua palavra aberta e lida, o Senhor fale aos nossos corações, desafiando, ó Pai, o teu povo a abraçar a tua vontade, Senhor Deus, a tua ordem de ir àqueles que estão perdidos nas trevas, para trazê-los à luz. Abençoa, Senhor, grandemente o ministério Alimentando o Corpo e Alma, que possa, Senhor Deus, realmente dar frutos para a glória do teu nome. Nós agradecemos e pedimos, Pai querido, no nome de Cristo. Amém. Então, queridos irmãos, nesse texto nós observamos Jesus, ele está iniciando o seu ministério. Interessante que algumas coisas que nós precisamos lembrar. Jesus, com 30 anos de idade, foi batizado por João Batista. Logo depois do seu batismo, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás. E depois dessa terrível tentação, a gente está aí no capítulo 4 de Mateus, observamos que Jesus triunfa sobre as forças, as tentações de Satanás, e agora ele está dando início ao seu ministério. Uma coisa que marca no versículo 12, o início do ministério de Cristo, é a prisão de
João Batista. João Batista havia pregado sobre o arrependimento. João Batista, ele foi o precursor de Cristo, ele está preparando o caminho. E agora ele está sendo preso, sendo levado. E Jesus agora está entrando em cena para mostrar a graça de Deus às pessoas. E Jesus inicia o seu ministério. No versículo 13, nós vemos aqui, ele foi morar em Cafarnaum. E exatamente nesse contexto, onde ele está morando na cidade de Cafarnaum, uma cidade, segundo o texto, versículo 13, à beira-mar. Aí quando nós observamos nos confins de Zebulon e Naftali. E aí Mateus, quando começa a perceber esse ministério de Cristo, quando ele começa a registrar, ele lembra de uma passagem lá do Velho Testamento que trata exatamente sobre o ministério do Messias. Isaías capítulo 9, nós observamos que uma profecia dizia que a terra de Naftali, a terra de Zebulon, que naquela época estava passando por grandes trevas, iria resplandecer a luz do Senhor. E o que estava acontecendo naquela época? O rei da Assíria, no ano de 784 a.C., ele entra na cidade, na nação de Israel, destrói a nação de Israel, e as primeiras cidades que foram duramente atacadas foram as cidades de Zebulon e as cidades de Naftali. Foram as cidades que foram duramente atacadas pelo rei da Assíria. E por isso que Isaías está falando, vocês estão nas trevas porque eles estão sofrendo a fúria do grande imperador assírio, destruindo, exilando, matando, explorando, esfolando as pessoas vivas. E aí o texto de Isaías dizendo, vocês que estão nas trevas, terra de Zebulon, terra de Naftali, vocês que estão nas trevas, a luz do Senhor vai brilhar entre vocês. E aí quando a gente olha ainda o livro de Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías está revelando que a luz de Deus iria brilhar entre esses povos que estavam morando na cidade de Zebulon, na cidade de Naftali, através do Messias. Esse menino que iria nascer, que era o Messias, iria realmente exercer o seu ministério naquela cidade que estava vivendo em trevas. Quando Jesus decidiu ir para a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que realmente estava nessa região de Zebulon e Naftali, ele estava exatamente cumprindo a profecia de Deus em Isaías capítulo 9, que a luz iria brilhar ali nas trevas. Nós observamos, queridos irmãos, que as cidades de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, aquela região da Galileia, eram cidades extremamente ignoradas pela sociedade da época. Ser um morador da região da Galileia era ser desprezível. Ser um morador da cidade de Cafarnaum era realmente mal visto pelas pessoas da cidade naquela época. Mas Jesus decide iniciar o seu ministério exatamente nos lugares mais tenebrosos. Ele vai ao encontro das pessoas desprezadas pela sociedade. Jesus, ele vai ao encontro das pessoas que estão nas trevas. Jesus vai ao encontro das pessoas que vivem marginalizadas. Morar na cidade de Cafarnaum, ser um nazareno, morar na cidade de Nazaré, era ser desprezado pela sociedade. E Jesus decide, vou iniciar o meu ministério exatamente nas pessoas que estão sendo desprezadas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais desprezadas pela sociedade. E vou trabalhar com os incultos, os desprezados e os marginalizados, porque ele quis isso, porque ele queria irradiar a luz do Senhor no coração daquelas pessoas. Da mesma forma, nós que vivemos
pleno século 21, precisamos olhar o exemplo do Senhor Jesus Cristo e também ir aos lugares mais esquisitos. Nós precisamos também ir nos lugares onde as pessoas estão e brilhar e fazer brilhar a luz do Evangelho. Ontem à noite, nós fomos fazer uma visita a uma família que esteve conosco domingo passado. E nós fomos fazer uma visita a essas pessoas. Eles moram aqui em Natal, mas nem parece que é Natal. Eles moram na última rua daqui do bairro do Potengi, Lagoa Azul. Alguém já visitou Lagoa Azul? Eu não vi nenhuma lagoa, não vi nada azul. Eu só vi coisas, o sol, o céu negro, né? A gente foi de noite lá, uma rua totalmente escura. E eu confesso, irmãos, eu já falei isso para Deus, Senhor, eu estou com medo de ir para esse lugar. Porque conversando com o irmão Anderson, ele falou que aquele bairro é muito perigoso. E eu já sabia que ia para um bairro perigoso. Eu estava com medo. Mas eu entendia que nós precisávamos ir lá, porque aquela família que visitou a gente a semana passada, domingo, estava querendo ouvir do Evangelho. E nós fomos, eu e o irmão Romero. Chegamos lá, foi difícil, né? Entramos em cada beco, cada rua, não tinha casas, era a última rua aqui desse bairro, Lagoa Azul. E fomos lá, pregamos o Evangelho e saímos de lá alegres, felizes da vida, porque nós cumprimos aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho até os confins da terra. Então nós estávamos realmente indo num lugar perigoso, estávamos indo num lugar esquisito, estávamos indo num lugar cheio de trevas, escuro, distante, mas o nosso objetivo, o nosso foco é pessoas que estão necessitando da graça de Deus. Falamos de Cristo para aquela família, as pessoas, algumas se comoveram, mas não tomaram ainda uma decisão para Cristo. Quando estávamos saindo, eu falei para o irmão Romero: nós hoje à noite colocamos um pouco mais de água nessa semente, e aí a gente vai esperar exatamente o agir de Deus na vida dessas pessoas. Então, irmãos, olhando para a vida de Cristo, no início do seu ministério, Ele está contemplando exatamente as pessoas que vivem nas trevas, as pessoas que estão sendo desprezadas pela sociedade, as pessoas que estão realmente vivendo vidas extremamente desprezíveis e desprezadas. Sabemos que os moradores de rua também vivem vidas assim. Eles vivem nas trevas não no sentido apenas por não terem teto. Eles vivem nas trevas não simplesmente porque não têm condição material de comprar ou de ter realmente seu sustento. Vivem muitas vezes pedindo, trabalhando de bicos. Mas eles também vivem nas trevas porque as suas vidas estão distantes de Deus. Eles necessitam da graça do Senhor. Eles necessitam da luz do Evangelho. Jesus nos diz lá em João capítulo 8, versículo 12, o seguinte: João 8, 12. De novo falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós temos essa luz, nós conhecemos essa luz, nós temos essa luz em nosso coração, e Jesus nos ensina que nós precisamos irradiar essa luz para que possa também resplandecer nas trevas. Então Cristo, Ele é a luz do mundo e Ele está brilhando lá naquela terra que durante tantos séculos esteve realmente em tempos de calamidade, em tempos de tristeza, e Jesus chega lá e trabalha com essas pessoas. Você observa ainda no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 a 25, observa a condição que as pessoas se encontravam. Veja aí no versículo 23: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então as pessoas estavam carentes fisicamente, eram pessoas que não tinham condições de procurar um médico, porque o seu poder aquisitivo era muito precário. Eram pessoas que estavam morrendo à míngua, porque não tinham condições de pagar um tratamento médico, não tinham condições realmente de comprar os medicamentos daquela época. De acordo com o
versículo 24, nós vemos que a fama de Jesus correu por toda a Síria e trouxeram-lhe também todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos. Eram pessoas também atormentadas, eram pessoas perturbadas, eram pessoas que viviam realmente em grandes trevas, de acordo com o texto diz, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Por isso que o texto fala que essas pessoas estavam nas trevas porque eles estavam longe de Deus. E por estarem longe de Deus, viviam vidas miseráveis, desprezados pela sociedade, cheios de doenças, cheios de problemas psicológicos, pessoas que o diabo, Satanás usava e fazia de tudo com essas pessoas. E Jesus chega lá, a essas pessoas. Jesus não tem medo, Jesus não se amedronta. E ele começa o seu ministério exatamente com essas pessoas, com esse tipo de gente que está tão longe de Deus. E aí no versículo 17, uma outra coisa que eu queria frisar, onde Jesus está indo ao encontro das pessoas que estão nas trevas, iniciando o seu ministério a essas pessoas que estão tão distantes de Deus, vivendo tão afastados. Versículo 17 diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus não apenas ficou lá olhando a realidade e os problemas, ele não estava apenas contemplando a situação caótica que as pessoas estavam, mas ele está trazendo o quê? Uma mensagem. Ele está anunciando, a palavra aqui, Jesus começou a pregar, a anunciar, a trazer a mensagem, exatamente isso que nós precisamos fazer também. Não apenas, irmãos, saber que as pessoas estão nas trevas, mas nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas e falar da palavra de Deus, anunciar a mensagem da salvação. Segundo o apóstolo Paulo diz, e essa mensagem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, quando nós começamos a pregar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, vidas poderão ser transformadas, porque o Senhor estará agindo no coração daqueles que ouvem, para colocar entendimento e assim o seu coração se despertar para aceitar e render-se aos pés do Senhor Jesus. Então nós precisamos não apenas ir ao encontro das pessoas que estão nas trevas, nós também precisamos abrir os nossos lábios e falar do Evangelho para elas. Jesus aqui nesse texto diz que está pregando o que? Arrependimento, arrependei-vos. Jesus está dizendo, vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam mudar de pensamento, porque o reino dos céus está chegado, Deus está próximo, vocês precisam mudar seu relacionamento com Deus, vocês precisam viver mais perto do Senhor, vocês precisam abandonar a vida ímpia que vocês estão vivendo. Essa mensagem que Jesus iniciou também foi a mensagem que os apóstolos pregaram. Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, a mensagem era o seguinte, Atos capítulo 3, versículo 19, que diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem que João Batista pregou, arrependei-vos. Essa foi a mensagem que Jesus pregou. Vocês precisam mudar comportamento, vocês precisam se aproximar de Deus, vocês precisam abandonar a vida ímpia que vocês estão vivendo. Essa foi a mensagem que os apóstolos também pregaram. Vocês precisam concentrar o seu coração, os seus olhos na pessoa de Cristo. Jesus dá salvação, Jesus perdoa seus pecados. É isso, queridos irmãos, que nós precisamos fazer. É exatamente essa mensagem que nos foi confiada. O
O Senhor Jesus, quando fala ide por todo mundo, não é para turistar, não é para conhecer novas culturas, não é para conhecer a beleza natural de que Deus criou todas as coisas maravilhosas, não. O nosso objetivo de ir por todo mundo é para pregar o Evangelho, anunciar a graça de Deus. O Senhor tem sido generoso conosco, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós temos a responsabilidade de falar também da sua graça para outras pessoas também. Então Jesus, Ele vai às trevas, Ele vai às regiões mais tenebrosas daquele contexto, e Ele não apenas fica lá contemplando, mas Ele fala para aquelas pessoas: vocês precisam se arrepender. O comportamento que vocês estão tendo é desagradável ao Senhor. Vocês precisam mudar pensamento. Vocês precisam se quebrantar diante de Deus. O homem precisa ouvir que eles estão nas trevas. O homem precisa ouvir que eles estão afastados de Deus. E que Deus ama esse homem. Ele deu o seu Filho para que através do seu precioso sangue pudesse realmente dar a essa pessoa o perdão completo de todos os seus pecados. E aí, continuando a leitura de Mateus capítulo 4, versículo 18, uma coisa interessante está acontecendo aqui. Jesus vai à cidade de Cafarnaum, que era exatamente fazer o contexto lá da terra de Zebulon e Naftali, terra de trevas, pessoas que estavam vivendo nas regiões da sombra da morte. Jesus vai para lá, Ele prega para aquelas pessoas, e lá no versículo 18 Ele está caminhando junto ao mar da Galileia. E o que acontece? Ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, e eles eram pescadores. E Jesus fala para esses dois homens, diz: vem a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles então deixaram imediatamente as redes. Passado adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E Jesus chama esses dois homens. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que é que está acontecendo aqui? Jesus está montando uma equipe para esse trabalho nas trevas. Jesus está na região da sombra da morte. Ele está anunciando a graça de Deus, mas Ele está também convidando pessoas para participarem dessa equipe, para que essas pessoas, esses seus novos discípulos que se tornarão apóstolos, possam ser treinados para dar continuidade ao trabalho, ao ministério que Ele está começando ali naquela cidade. E talvez a pergunta é: por que Jesus convida esses homens iletrados, esses homens incultos? Porque quando Jesus selecionou seus discípulos, Ele não pegou pessoas renomadas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que tinham uma boa formação acadêmica, porque Ele queria treinar essas pessoas incultas, iletradas, não tão cheios de tanta pompa, para que eles pudessem se tornar homens de Deus. Interessante, esses homens estavam fazendo o quê? Trabalhando. Eles estavam ativos, eles estavam realmente fazendo alguma coisa. Ele não chama os desocupados, as pessoas que não têm nada para fazer. Ele está chamando pessoas que têm muitas atividades. Ele diz: vem, segue-me, eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Por que Jesus usa a expressão pescador de homens? Na realidade, eles iriam continuar pescando, mas não eram mais peixes. Eles iriam usar a sua profissão, o seu entendimento, para realmente atrair pessoas à pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos dizer, irmãos, que os pescadores eram homens extremamente corajosos. Porque para entrar no mar, muitas vezes bravio, ondas enormes, eram realmente homens corajosos que aguentavam a pressão. E foram exatamente essas pessoas que Jesus está atraindo para realmente dar continuidade, para estar com Ele.
Para fazer a obra de Deus precisamos coragem, porque haverá ondas bravias, haverá realmente situações difíceis, e esses homens foram treinados com a vida a serem realmente homens valorosos. Jesus escolhe esses homens pescadores também, porque eles eram pessoas estrategistas. Para tirar peixe dentro d'água, dentro do mar, e colocar esses peixes dentro do seu barco, precisava realmente de estratégia, precisava realmente de conhecimento, precisava realmente de muita perspicácia. E esses homens eram pessoas estrategistas, eles sabiam atrair os peixes para perto deles e assim trazê-los para dentro do barco. E já que esses homens eram estrategistas, Jesus diz: vocês vão usar as suas estratégias para atrair pessoas para mim, e vocês vão pescar não mais peixes, vocês vão pescar homens. Estes homens foram treinados também com a sua profissão a serem pessoas pacientes, porque nem sempre o pescador entrava no mar e pegava peixe. Havia dias que o mar não estava para peixe, mas eles não desistiam. Se hoje não pesquei, amanhã eu vou e vou continuar até pegar peixe. Então Jesus está escolhendo esses homens porque são pessoas pacientes, e Jesus vai usar a sua profissão na paciência também, porque nem sempre, quando nós queremos entrar nas trevas e tirar a pessoa das trevas para a luz, elas vão querer sair, e nós vamos ter que ter paciência. E nós vamos ter que ter realmente equilíbrio emocional, sabendo, queridos irmãos, que quem faz essa maravilhosa obra não somos nós. Nós somos apenas o anzol que Deus vai usar, jogando lá nas águas, e vai atrair o peixe, mas é Ele que vai nos puxar, atraindo também o peixe para Ele. Então, nós somos apenas instrumentos usados pelo Senhor. Jesus escolhe também esses discípulos pescadores, porque uma coisa eles aprenderam a fazer, e que na obra de Deus também precisa ser feito: trabalho em equipe. Quando esses homens iam para o mar para pescar, eles em alguns momentos pegavam tantos peixes que eles precisavam da ajuda dos outros pescadores para que aqueles peixes pudessem ser levados à terra e assim ser o que? Distribuídos. Não há como fazer o trabalho de Deus sozinho. Nós precisamos de trabalho de equipe, participação, cooperação, ajuda mútua. A glória não é para nós, a glória é para Deus, mas nós precisamos colocar as mãos na obra, muitas vezes de mãos dadas, e fazer o trabalho do Senhor. Jesus está construindo uma equipe para trabalhar para Ele. E nós precisamos, como igreja, apoiar os ministérios. Nós precisamos participar, direta ou indiretamente, dos ministérios da nossa igreja. Esse ministério, alimentando o corpo e alma, mesmo que eu não vá às ruas de Natal por vários motivos, mas eu posso ficar em casa orando e intercedendo a Deus para que Ele possa abrir os corações e a luz do Evangelho possa entrar na vida dessas pessoas. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe para que o sucesso possa ser realmente chegado para a glória do nosso Deus. Esses homens também eram homens que sabiam trabalhar vigiando. A qualquer hora, a qualquer minuto, eles vão pegar peixe. E nós precisamos estar alertas também para isso. Talvez hoje, talvez amanhã, mas no tempo certo, os peixes chegarão e nós tiraremos do mar e colocaremos no nosso barco. Jesus está chamando esses 4 homens, dizendo: vocês a partir de hoje se tornarão pescadores de homens. A questão é, qual a resposta que esses homens deram a Cristo? Jesus estava nas trevas, nesse contexto, numa região tenebrosa. Ele está ministrando a sua palavra às pessoas que são desprezadas pela sociedade. Está convidando esses 4 homens: venham após mim, vou tornar você pescadores de homens. Qual a resposta que esses discípulos deram a Jesus? De acordo com o versículo 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes, o
seguiram. E lá no versículo 21, nós vemos, versículo 22 diz: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esses discípulos não questionaram: Jesus, eu não quero, depois, talvez amanhã, eu tenho muita coisa para fazer, estou ocupado, tenho muitas responsabilidades. Eles poderiam colocar várias justificativas, mas eles não conseguiam dizer um não à voz de Deus. Eles não conseguiam dizer não para Jesus. E sabe, queridos irmãos, esses discípulos de Cristo foram fiéis até a morte. Eles realmente foram dedicados à obra do Senhor. E através da sua vida, quantas vidas chegaram aos pés do Senhor Jesus Cristo? Só vamos saber quando chegarmos nos céus. Mas eles pescaram muito. E eles se tornaram grandes pescadores, trazendo vidas aos pés do Senhor Jesus. Trabalhando nas trevas, tirando pessoas das trevas, sendo luz nas trevas, falando de Cristo para as pessoas que estavam nas trevas e trazendo para o Senhor Jesus. Jesus ainda faz essa pergunta hoje à noite: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. É Ele que vai dar a habilidade, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai dar o treinamento, é Ele que vai nos equipar para isso. Ele só quer a nossa disposição e o nosso desejo de realmente fazer a sua obra. Faremos semelhante a Pedro, faremos semelhante a Tiago, faremos semelhante a André, dizendo: Senhor, estou aqui prontamente, eu quero fazer a tua obra, que o Senhor me use para ganhar vidas, eu quero pescar homens para ti. Que resposta, irmãos, você vai dar para o Senhor Jesus? Há muitos que ainda estão nas trevas e necessitam da mensagem de salvação. Quem vai pregar são os anjos? Não. Quem vai pregar somos nós, aqueles que foram alcançados pela graça do nosso Deus, e transmitir essa maravilhosa notícia para aqueles que ainda não conhecem. Nesse momento nós vamos orar, e eu queria que você baixasse a sua cabeça. Você, servo do Senhor, você gostaria de ser usado por Deus nas trevas, no sentido de que atrair pessoas que estão nas trevas, no pecado, para a luz de Cristo? Para que você possa ser usado por Deus e atrair essas pessoas, você tem que fazer como Jesus. Você tem que ir lá. Você tem que ir ao encontro do perdido, como Jesus fez. Para que você possa ganhar pessoas que estão nas trevas, no sofrimento, às portas da eternidade, às portas do inferno, você precisa pregar o Evangelho, como Jesus fez. Pregou: arrependei-vos e convertei-vos. Você gostaria de ser usado por Deus nesse sentido? Você gostaria de abrir os seus lábios e comunicar àqueles que estão perdidos sobre a mensagem de salvação? E para que você possa ser usado por Deus no ministério de alcançar aqueles que estão nas trevas, você precisa, assim como os discípulos disseram: eis-me aqui, imediatamente vou acompanhar Jesus. Você precisa se dispor hoje à noite, que você possa se dispor no seu coração a ser realmente uma grande bênção para alcançar aqueles que estão perdidos nas trevas. Grande Deus, maravilhoso Pai, olhando a vida do nosso Mestre, o Senhor Jesus, a sua dedicação, o seu interesse, o seu amor para com aqueles que estavam perdidos lá da região da Zebulon, Naftali, a região lá de Cafarnaum. Jesus iniciando o seu ministério àqueles que estavam em densas trevas, e a luz brilhando sobre eles, ó Pai. Ó Senhor, faz, ó Deus, entender que a Tua vontade hoje para nós
é que nós também possamos agir dessa forma. Ó Deus, que nós possamos nos desprender da nossa comodidade, que nós possamos, ó Deus, nos desprender do nosso egoísmo, ó Pai, e assim ser grandemente usado pelo Senhor em anunciar, em pregar a Tua palavra. E assim como Pedro, como João, como André, como Tiago, prontamente receberam o chamado do Senhor e disseram: estamos aqui, nós vamos agora. Que o Teu povo, Senhor Deus, possa responder favoravelmente ao chamado do Senhor para ir às trevas anunciar Cristo. Nós pedimos a Deus estas coisas e agradecemos ao Pai por tudo, e principalmente porque um dia nós estávamos nas trevas e o Senhor nos conquistou com a Tua maravilhosa graça. Agradecemos ao Pai e pedimos todas estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Eu volto a palavra ao irmão Bruno para dar continuidade ao culto de hoje à noite. Glória a Deus pelo desafio da palavra de Deus. Mais uma vez, nos despertou, nos animou. Irmãos, gostaria de dizer, estava meditando, que esse ministério não é diferente nem melhor do que qualquer outro que há na nossa igreja. Os ministérios do OANS, falar do OANS, agradecer os irmãos que saíram do OANS, já veio para este culto, alguns irão cultuar a missão, o trabalho de evangelismo, o trabalho do discipulado, da igreja, dentre os outros que tem, todos são necessários para fazer o entendimento do hino. Então, esse momento que nós fizemos foi para a igreja glorificar Deus por um ano. Esse ministério, eu creio que um dos mais novos da igreja, é o ministério de evangelismo. E muito em breve, né, Romero, vamos ter aí um ministério, com o Fabiano, com o Hugo, ministério de evangelismo dos presídios. Já temos conversado com os cursos, inclusive segunda-feira, nós vamos nos reunir aqui à noite, vamos ter o evangelismo para quem quer trabalhar em evangelismo dos presídios. E também estamos desenvolvendo simultaneamente, segunda sim e segunda não, temos aulas. Em uma segunda é para quem quer trabalhar no presídio e na outra para quem quer trabalhar em evangelismo dos hospitais. Então, se de repente você tem um desejo e ainda não veio, pode vir. Nós vamos disponibilizar aí o material. Talvez você tenha que comprar, mas também legal, uma postura assim simples para você acompanhar. Gostaria de pedir aos irmãos que fazem parte do ministério, não só se estão com a camisa, todos, para que terminarmos o culto, a gente deixou esse bolo aqui no propósito, a gente ficar o bolo aqui na frente, tirar a foto, e depois fazer carreira com o bolo, para cortar com o bolo. Carreira não, vamos andando. Pessoal, os voluntários também vão terminar lá, para botar os refrigerantes, e assim que nós comemos o bolo, nós vamos já organizarmos para sair, para fazer o trabalho. Os que vão, os irmãos que têm carros, falam, então procura no final do culto para a gente conseguir distribuir aí. Tem algumas pessoas que estão aqui, mas não tem carro, então você vai poder ir, me procura tanto quem tem carro como os que não tem, para a gente conseguir encaixar direitinho essa questão aí. Então, os irmãos voluntários façam isso. Tem essas camisas do ACA, ela custa R$20 e nós estamos passando pelo mesmo preço. Nós vamos olhar alguns que sobraram e amanhã, se alguém tiver interesse, pode nos procurar, feminina com masculino. Nós vamos ver se sobraram e se tiver sobrado, você pode adquirir. Falou R$20, o mesmo valor que nós compramos. E um aviso, vou convidar os irmãos voluntários que nós vamos tirar uma oferta para ajudar com o nosso refrigerante. Eu sei que a senhora está tirando uma oferta lá para cá, tem quilômetros, então, por favor, não seja constrangido, tá bom? A gente vai tirar uma oferta. Se você sentir desejo de colaborar, nós vamos colaborar aí para comprar também algumas coisas, que é uma questão de refrigerante. Então, antes do aviso, vamos ter um louvor, vamos tirar essa oferta, a oração estamos encerrados. Então, assim que encerrar, o pessoal do parque vem aqui na frente para a gente tirar uma foto para ficar de recordação e colocarmos também no lugar da igreja. O aviso importante é, dia 21 de dezembro, a última sexta-feira antes do Natal, o Ministério ACA vai realizar pela primeira vez o Natal dos moradores de rua. Então, todo esse número de pessoas ou mais, vamos estar lá na Praça Cívica,
vamos ter a apresentação do coral daqui da igreja, lá de Capimacio. Também vou passar aí o convite à igreja Nova Guarda-Mirim para fazer algo especial com peça, ou também apresentar louvores. E vamos nos reunir lá às 7 horas da noite para fazer o Natal dos moradores de rua. Queremos fazer algo bem bacana, uma comida lá, creme de galinha, sugerido aí fazer um cheddar, batata palha, refrigerante. Como nós temos nessa época uma ceia bacana, nós queremos também fazer para eles, tá bom? Então, isso é só informativo para que os irmãos estejam orando e que possam chegar lá também neste culto que iremos fazer na Praça Cívica. E também que as autoridades nos permitam, né? Nós vamos precisar usar som, usar uma parte do espaço. Já temos o irmão Everton aí, que ele trabalha justamente na fiscalização dessa área, como Deus já abençoou. Nós já vamos poder usar o espaço. Nós estamos apenas com a pendência quanto ao som, mas cremos que Deus irá também providenciar todas as coisas. Dia 21 de dezembro, então fiquem em oração. E o próximo domingo, quem faz parte do Ministério Água, quem não faz, vamos ter um almoço, que é justamente esse almoço. Nós vamos ter um momento de comunhão e em seguida vamos planejar tudo que vai acontecer no dia 21 de dezembro, tá bom? Então, guarda aí essas informações. Eu vou convidar agora o irmão Kleber, e juntamente com a igreja vamos cantar o louvor desta noite. Vamos tirar as ofertas, o irmão Everton, o Pedro Vitor vai nos auxiliar. Se você sentir desejo, colabore, os que já colaboraram, glória a Deus por isso. Após o término, vamos vir aqui à frente e depois comermos o nosso tão esperado bolo. Vamos ficar em pé então, né? Vamos já encerrando, vamos cantar a música Poder para Salvar. Esse Deus, né, que esse grupo, esse ministério sai pregando a palavra de Deus, que é o único que tem o poder para salvar a vida daqueles moradores de rua e para aquele que chegou hoje também sem Cristo no coração, né, que Deus tem poder para salvar a sua vida. Então, louvado seja Deus por isso. Enquanto os meninos vão cantar, vai ter mais um vídeo passando, sem áudio, só para vocês verem mais outro trabalho de evangelismo que nós fizemos. Vamos colocar a letra, que é melhor. Vamos colocar a letra e depois ele vai salvar. Necessitam de um amor perfeito.
mereceu a morte, porque ele não poderia morrer, porque ele é a própria vida. Então, se ele veio nos dar vida e abundância, ele tem que ressuscitar, como ele ressuscitou no terceiro dia, para nos trazer a salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando nosso culto. Convidar o irmão Marcos Alexandre para nos dirigir a Deus, agradecendo por este momento, pedindo seus cuidados na viagem, logo em seguida também pela bênção desta alimentação. Vamos orar nesse momento, irmãos. Somos gratos.